Então a prata é um dos melhores condutores, então ele precisa disso para microprocessador, bateria e todos os insumos necessários para a inteligência artificial. Então esse negócio dele dominar o continente americano, ele está tentando dominar e ter sob o seu controle os recursos naturais necessários para ele continuar empreendendo essa guerra econômica com a China. Então, novamente, os recursos minerais críticos, ele precisa ter acesso. O petróleo ele já tem. Ele precisa bloquear o acesso. Agora, ele precisa ter acesso e precisa ter o controle para poder bloquear o acesso dos outros. Uhum. Então, isso também faz parte dessa guerra geopolítica e econômica dos Estados Unidos. Só quando ele fala, quando eu dou espaço para trás e eu me fortaleço, eu consigo, de alguma forma, deter o avanço dos outros, economicamente. Eu consigo, entendeu? E aí, lá na frente, quando estiver mais forte, eu posso tentar enfrentá-los de novo. Ele não tem como enfrentar a Rússia agora na Ucrânia. Pelo menos ele não é burro, tá? Isso. Eles já sabem que eles perderam a guerra da Ucrânia. Por isso que ele meio que deu, tipo, Europa, se vira aí agora com os caras. Né? Então, é um cenário, assim, de movimentos que os Estados Unidos está fazendo com essa intenção. E tu acha que existe algum risco de uma entrada ali na Groenlândia para valer? A Groenlândia é um protetorado da Dinamarca. Que, como eu estava conversando aqui ontem com o Rock, a Dinamarca ela é menor que a Groenlândia, né? Tem o quê? Tem 60 mil pessoas morando na Groenlândia, né? Tomar a Groenlândia é um movimento muito mais... Quer dizer... Simples. Você não acha que... Você acha que ele seria um movimento econômico? Assim, eu vou comprar a Groenlândia de vocês de alguma forma, seja com proteção, seja com dinheiro, seja com qualquer outra coisa... É muito melhor, é muito mais bem visto isso e muito mais aceito e até com mais chance de dar certo do que chegar lá e meter ele tomar a porra toda com força militar, né? Já conhecendo a característica do Donald Trump, na verdade ele ameaça para depois negociar. Uhum. Eu acho que o que ele está falando é assim, vou comprar. Se você não comprar, eu invado. Uhum. Né? E aí ele cria esse medo. Vai abrir uma janela para os caras falarem assim, vamos negociar. Então eu acho que no limite ele quer comprar. Até porque não... Né? Agora, se a Dinamarca resistir, assim como ele ameaçou o Maduro, falou, né? Queria fazer um acordo, o Maduro não quis. Se resistir, não me deixar comprar, eu invado. Aí tem uma diferença crucial. A Groenlândia é fácil de invadir. Como você falou, tem 60 mil pessoas lá. É um bloco de gelo. Uhum. Os Estados Unidos quiser invadir e dominar aquilo, ele invade e domina rapidamente. Né? Só que aí ele vai gerar um estresse com a OTAN. Eles fazem parte da OTAN e a regrinha da OTAN, se um país é atacado, os outros têm que defender. Alguém vai defender? Não vai. Se os Estados Unidos invadir, vai acabar com a OTAN e ele vai tomar aquilo ali. Entendeu? Agora, o povo da Groenlândia é contra isso. Né? Já fizeram um plebiscito lá também, eles são contra. Eles querem continuar pertencendo à Dinamarca. Mas é um objetivo dele. Né? Ele tentou fazer aquela graça com o Canadá no início, os canadenses se revoltaram. Então, o que os Estados Unidos, na realidade, está fazendo, mostrando os reais objetivos dele, ele está criando cada vez mais animosidade contra os Estados Unidos. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Então, assim, o que eu sempre falo, o problema dos Estados Unidos é os Estados Unidos. Né? Eles são uma potência econômica. Eles podem se voltar para dentro, resolver os seus problemas, né? Continuar sendo uma potência econômica. Por que você quer ser o dono do mundo? Bom, com certeza o papel de polícia do mundo eles já desempenham, né? Gostando a gente ou não, como eles fazem. É o poder da força, né? É como eles têm operado de uma maneira geral. Mas você acha que... Bom, o Brasil é o principal... Tirando os Estados Unidos, nas Américas, o Brasil é o segundo maior, né? Economicamente, de todos os pontos de vista, né? Me parece que é estratégico influenciar o Brasil também, né? Como eles têm feito historicamente, todo mundo sabe, né? Esse é um ano de eleições, Cobori. Você acha que o Donald Trump, ele me parece mais pragmático, um cara mais de negócios do que um cara que faz as coisas por ideologia? Aí eu não sei se tu concorda, mas me parece. E esse é um ano de eleições no principal país do continente americano, tirando os Estados Unidos. A gente é mais importante que o Canadá, inclusive, não é? Então, pode-se esperar pelo menos algum tipo de cartadinha aqui nas nossas eleições, não é? Sim, digamos assim, o primeiro passo é tentar mudar o regime através das eleições, influenciar as eleições e mudar. Mas ele sendo pragmático e transacional,
com essas conversas que ele tem tido com o Lula, sendo ele, do meu ponto de vista, menos ideológico, será que era tão interessante para ele botar, por exemplo, a oposição, que não vai ser o Jair Bolsonaro, mas alguém, a oposição no lugar do Lula, com quem ele já está conversando, já que ele é pragmático, já que o negócio dele é fazer negócios e tal, será que vem alguma coisa aí mais assustadora? O que tu pensa? Na realidade é o seguinte, essas características narcisistas do Donald Trump, de ego, elas são muito bem exploradas pelo Lula. O Lula é um cara esperto. Sim, ele soube explorar isso muito bem, né? Tanto que ele passou a ter uma química, passou a gostar do Lula e a desprezar o Bolsonaro, né? Porque o narcisista tem aquele que ele não gosta de perdedor, né? Então ele identificou que o Bolsonaro é o perdedor, tá preso, não vou defender, vou me aliar a esse cara aqui. Gostou, rolou uma química e a diplomacia do Brasil soube negociar bem isso aí, né? Você sabe que o grande passo dessa guerra tarifária foi a diplomacia deixar claro para os Estados Unidos que os Estados Unidos atacar o Brasil é bom para a China. Como o inimigo final dele não é o Brasil, é a China, ele sentou na mesa e voltou atrás de um monte de coisa. Foi esse o ponto para trazê-los para a discussão? Sim. Que interessante, cara. Não sabia disso. Exatamente isso, que a diplomacia brasileira utilizou. Então, assim, o Brasil é a maior potência no continente, tirando os Estados Unidos. Eu até falei no meu canal assim, o valentão covarde, ele ataca sempre os mais fracos. Por isso que ele, depois que invadiu a Venezuela, ele ameaçou a Colômbia, Cuba e o México. Então, se ele realmente atacar com força, e ele não precisa disso agora, porque tem as eleições, ele pode influenciar e mudar, o Brasil vai ser o último a ser atacado. Né? Mas será. A gente não pode ter essa ilusão que a gente não será. Então, o Brasil precisa navegar nesse cenário. Tá? Qual que é o grande problema? Vou chegar no ego de novo. Qual que é o nosso grande problema? Nós temos várias Marias Corinas aqui no Brasil, né? Várias. Você não sabe, a Maria Corina, ela deu uma entrevista, acho que pro filho do Donald Trump, num podcast, falou a mesma coisa, para esse negócio e para um fórum American Business, não sei o que ela deu, e ela literalmente ofereceu a Venezuela para os Estados Unidos. Falou, vocês vão ter acesso, o petróleo vai ser todo seus, as empresas americanas podem dominar a Venezuela. Ela falou tudo isso, né? Mas ela não abriu mão do Nobel da Paz pro Trump. Exatamente. Aí entra o ego. Porque logo que ele entrou, os caras falaram da Maria Corina, ele falou, não, ela não está preparada. Eu vi isso. Ego. Ego porque ela ganhou e não ele. Ele queria ter ganho o Nobel da Paz. Sabe que a Maria Corina até entrou em contato com o comitê do Nobel na Noruega, dizendo se era possível dividir o prêmio, né? Ah, é? É. E o comitê da Noruega falou que não é possível. Ele é intransferível, né? Que ela queria dividir com o Trump como forma de tentar negociar isso de novo. Entendi. Então a gente tem no Brasil várias Maria Corinas, né? Inclusive tem várias. Uma delas governa o nosso estado aqui. Entendi, tá bom. Que ele se aliou e ainda falou que se ele for eleito, ele vai privatizar a Petrobras. É tudo que os Estados Unidos quer, cara. O que foi a Lava Jato? Uma tentativa de tomar a Petrobras do Brasil. Se a nossa Maria Corina aqui for eleita, ela já falou que vai privatizar a Petrobras. Quando ele privatizar a Petrobras, quem você acha que vai entrar aqui e comprar a Petrobras? Se privatizar. Vai ser, se não for Chevron, ExxonMobil. Se não, diretamente via fundos, via estruturas. China Petroleum também poderia pôr um dinheiro aí e levar, né? Tu acha que os Estados Unidos deixaria? E você acha que a nossa Maria Corina ia querer vender para a China? Não ia. É verdade. Então, que a gente, o que eu falo assim, a gente analisando essas correlações de força, como está tudo caminhando, acho que o Brasil precisa manter a sua soberania, né? Saber navegar nesse ambiente e se fortalecer, né, cara? Porque a gente não pode ser um alvo fácil como a gente é, né? Porra, vamos fazer aqui vamos fazer uma brincadeira aqui, um exercício que é o seguinte. Esse cenário que vamos dizer que a nossa Maria Corina seja eleita e a gente esteja numa posição de vamos privatizar a Petrobras. A China tá lá olhando essa porra. Ela não se mete, ela não vai estourar uma bomba aqui, né? A China não vai mandar um grupo Wagner chinês, eu não sei se isso é a melhor correlação, mas não vai mandar ninguém aqui, né, para desestabilizar porra nenhuma, tecnicamente. É o que a gente tá conversando aqui, que eles não fazem isso, né, historicamente, eles não costumam fazer essa porra. Mas será que eles iam ficar quietinho, deixar... Porque o Brasil... Eles já entenderam que, porra, não dá pra ser brother dos Estados Unidos, mas dá pra ser brother do Brasil, que é o segundo maior lá da parada, não sei o quê. Porra, e eu tô vendo que os caras dos Estados Unidos lá, que são o meu arqui-inimigo, eles estão me extirpando dali. Será que isso também não... Você acha que teria, então, algum motivo pra China levantar a voz?
num caso como esse aqui, a gente tá futurologia maluca, tá bom? Você acha que num movimento desse, da China, do Brasil se entregar cada vez mais para os Estados Unidos, a China ainda ficaria quieta?